queime de amor por ti, Senhor, eu acredito que vai casar, vai se alinhar com a temática dessa festividade que o casal de dirigentes, o presbítero Luciano e a diaconisa Tatiane prepararam. Quando eu estava orando em espírito, orando ao Senhor, buscando a Deus uma inspiração, uma das coisas que Deus bateu muito na tecla no meu coração é que precisamos priorizar a presença. Nós sabemos que Deus chega para Moisés e dá para Moisés uma orientação. Você vai ter que preparar uma tenda, você vai ter que preparar um tabernáculo, e nós sabemos que essa tenda que protegia o tabernáculo, esse ambiente que era o tabernáculo, ele falava de habitação, lugar aonde a presença habitaria. Então a gente pode chamar o tabernáculo de habitação. Mas quando a gente olha para o Senhor orientando Moisés acerca da medida da arca e como a arca deveria ser feita, a gente precisa lembrar do que de verdade a arca significa. A arca significa a Shekinah do Senhor. Então o tabernáculo é a habitação da Shekinah do Senhor. Diga comigo, tabernáculo é a habitação da Shekinah do Senhor. E o que eu quero, em curtas palavras, eu quero dar ênfase a essa necessidade, aleluia, da Shekinah na nossa vida. Nós precisamos da Shekinah na nossa vida. Às vezes nós batemos muito nessa tecla: não, pastor, eu amo a presença do Senhor, eu queimo de amor pelo Senhor, o meu coração anela pela presença. Mas muitas das vezes isso se dá de uma forma como se existisse em nós um discurso ensaiado, como se fosse um coro. Eu queimo de amor pelo Senhor, eu amo pela presença, eu desejo priorizar a presença, mas no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, não é bem isso que acontece. A gente prioriza outras coisas em vez da presença. Mas aí, no momento do culto, em que aquela canção que nos embala, no momento do culto, em meio àquela sinergia, aonde está todo mundo dando glória, dando aleluia, dando glória, dando aleluia, eu levanto a mão, eu me expresso, eu exulto, e aí eu digo: eu amo a presença. Mas parece que o culto terminou, ele desliga o Wi-Fi espiritual e ele volta a ser aquele sujeito que ele ama, que ele prioriza qualquer coisa e não a presença. Eu quero te convidar nesse dia, que é o fechamento desse segundo ano de aniversário da base Emanuel. Eu quero te convidar nesse dia a se comprometer com a presença do Senhor. Quando eu me comprometo com a presença do Senhor, eu priorizo. E o que é priorizar a presença do Senhor? O Senhor, depois que ressuscitou, ele ficou entre nós cerca de aproximadamente 40 dias, e ele disse, aleluia, no seu 40º dia, após a ressurreição: eu vou para o Pai e não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. Passados os 40 dias, ou melhor, passados os 10 dias da ascensão do Senhor, diz a Bíblia que o povo, sem saber qual era o dia exato que a presença se manifestaria, eles estavam aonde? Dentro do tabernáculo, ou melhor, dentro do cenáculo. Eles estavam dentro do cenáculo, invocando a presença do Senhor. E de repente ele ouve um som como de um vento impetuoso. Hoje, aleluia, lá no Viegas eu ouvi esse som.
de um vento impetuoso. Parecia que ia cair um toró. Porque qual é o som de um vento impetuoso? Ele vem com força e ele faz barulho. Meu Deus, que vendaval é esse, Senhor? Aquilo dali é um vento impetuoso, que ele vem com força e ele faz barulho. E de repente aquele vento entrou naquele cenáculo. A glória encheu aquele lugar. E aqueles homens simples, aqueles homens simples foram cheios do Espírito Santo. Mas pastor, eu já tenho essa presença, porque em mim habita a presença do Espírito Santo. Legal! Mas quando a presença do Espírito Santo, ele toma a nossa vida por inteiro, nós frutificamos nos dons do Espírito, nós frutificamos nos frutos do Espírito. E quando Deus diz: vinde e voltemos para o Senhor, Deus está dizendo: eu quero ter mais tempo de intimidade contigo, eu quero ter mais tempo, aleluia, de que você esteja me buscando. Então que nessa noite um portal espiritual se abra. Que nessa noite um portal espiritual se abra e que você entre nessa nova dimensão. Pastor, eu não posso entrar nessa nova dimensão, porque eu cheguei aqui chateado, eu cheguei aqui com marcas de dores no meu corpo, em detrimento de algumas coisas que aconteceram. Eu quero te dar 2 exemplos de que isso não é motivo para você não desfrutar da presença. Diz a Bíblia que Paulo estava pregando numa cidade, Paulo e Silas, e eles foram espancados. Acredita-se que eles foram colocados nus em praça pública, ou seja, com menos roupas. Não que eles estavam peladões com a mão no bolso, mas eles estavam, aleluia, com menos roupas, que era o comum um judeu utilizar. E eles levaram uma coça. Eles passaram por uma situação de humilhação demasiada. E como se já não bastasse, alguém que tinha uma cidadania romana, aleluia, e que era nobre, foi enclausurado numa prisão. Ele tinha motivos para estar com o coração fechado. Isso é para falar da importância que você precisa dar para a presença. Catuca essa pessoa que está do teu lado e diga: você precisa priorizar a presença. Oh, glória! Olha a temática: que o meu coração queime de amor por ti, Senhor. E diz a Bíblia que eles estavam presos, enclausurados, e eles poderiam tirar aquele momento para murmurar. É verdade. Eles poderiam tirar aquele momento para abrir mão do evangelho, abrir mão do ministério. Eles poderiam, aleluia, aproveitar aquele momento e fazer silêncio. Eu não vou orar mais. E diz a Bíblia que os dois começaram a cantar. Glória a Deus. A Bíblia diz que os dois começaram a cantar: que o meu coração queime de amor por ti. Então o seu amor e o meu amor não pode ser circunstancial. O seu amor precisa ser fruto de uma convicção pessoal. Diga comigo: amor não é sentimento, é uma convicção. Porque quando a gente ama sentimentalmente, nós vamos amar de acordo com o nosso humor. Eu estou contente com você, te amo. Estou chateado contigo, sai do meu caminho que tu é peste. Ele não é não, tá? Só estou dando um exemplo. Quando o amor é sentimento,
Agora, quando o amor é uma convicção, você não se move pelo ambiente, você se move por um posicionamento espiritual. E Paulo e Silas tinham esse posicionamento espiritual. E o que eles fizeram? Eles começaram a adorar. E eles adoraram de uma maneira tão extravagante que a presença desceu naquele lugar. E quando a presença desceu, a presença quebrou grilhões, abriu cadeados, abriu a porta de cárceres e vidas foram libertas. Quando a presença se manifesta, milagres acontecem. Um outro exemplo para a gente dar desenvolvimento à mensagem, toda a introdução. Aleluia! Outro exemplo, meu irmão. Paulo levou uma coça, uma outra, das muitas que ele levou. Só que essa coça, meu irmão, foi punk. Essa coça não foi para humilhar Paulo, que nem a que eu acabei de narrar. Essa coça foi para matar Paulo. Só que Deus não permitiu que Paulo morresse. Mas ele já estava agonizando. E eu quero dizer para você, meu irmão, a presença cura. A presença cura. Permita que a presença te cure nessa noite. Diz a Bíblia que Paulo estava agonizando, quase morto, diz o texto. O Senhor toma Paulo com a sua presença e diz a Bíblia que Paulo experimenta de um arrebatamento. Quando Paulo experimenta desse arrebatamento, Deus leva ele a uma dimensão para além dessa que nós imaginamos. E diz a Bíblia que nesse arrebatamento ele viu coisas inefáveis. Então, quando a presença nos inunda, o Senhor nos transporta para uma nova dimensão espiritual. Permita hoje que o Senhor pegue na tua mão e te transporte para uma nova dimensão espiritual. Dimensão espiritual essa, meu irmão, que você não vai se permitir ser abatido e ser vencido por qualquer coisa. Diz a Bíblia que Paulo foi arrebatado. E quando ele volta à vida, ele não está totalmente curado. Porque o texto diz que ele cai como morto. Preste atenção, Alexandre. A Bíblia diz que depois dessa coça, ele cai como morto. Aí ele é arrebatado. Muita gente até imaginou que Paulo estava morto, mas ele não estava morto. Aí ele é arrebatado. Vive essa experiência esplendorosa com Deus. Ele estava caído no chão, sem condições para se levantar, pastores. Mas quando o espírito volta para o seu corpo, ele consegue se levantar. E ele sai andando daquele lugar. O que isso prova para a gente, meu irmão? Que a presença é tão poderosa que ela nos faz levantar de uma situação de queda. A presença nos faz levantar de uma situação de quase morte. Permita hoje que a presença não apenas te leve a falar em línguas, que a presença hoje não te leve apenas a se expressar com as mãos para cima, como nós costumamos fazer, mas que a presença te envolva e você saia daqui mais forte. Que levará choro e levará. O Senhor disse para Moisés: eu preciso que vocês construam uma arca. E o Senhor falou para Moisés: olha, a metragem dessa arca vai ser de 1,10 de comprimento. Ela vai ter 1,10 de comprimento. E essa arca vai ter 70 centímetros de largura.
Moisés, essa arca vai ser como um baú. Só que essa arca, Moisés, vai ter que ser de madeira de acácia. Eu fico imaginando Moisés pensando dentro do seu coração: puxa, Deus escolheu justamente madeira de acácia? Puxa, não tinha outra madeira para o Senhor escolher, não? Por que, meu irmão? A madeira de acácia era a pior madeira para os artesãos. Os artesãos, eles não gostavam de trabalhar com acácia. Primeiro porque a acácia era muito dura, então dificultava o trabalho de corte. Outra coisa, a madeira de acácia, ela liberava uma gosma, como uma borracha, de dentro dela. E aquela borracha não tinha, naquela época, ainda um valor para ela. De repente, hoje, com a ciência evoluindo, de repente essa borracha poderia, aleluia, poderia fazer borracha, sei lá, qual é a doideira. Mas naquela época, aquela borracha, aquela gosma que saía de dentro daquela madeira, não tinha muita importância. E os artesãos não gostavam de trabalhar com a acácia, porque para fazer uma obra dessa, impecável, que você senta sem espetar, sem ser espetado, tem que lixar. Olha aqui, essa coisa linda aqui, louvado seja Deus. Isso aqui é a obra do nosso irmão Silvio, que tem uma habilidade nesses Menegheb, aleluia. E o presbítero Luciano, que faz essas coisas maneiras pra caramba. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para a madeira chegar nesse ponto, ela tem que ser lixada, tem que ser trabalhada. E a acácia, os artesãos não gostavam de trabalhar com ela, porque ela era ruim para ser lixada. Recebe. Meu irmão, a madeira de acácia era ruim para receber lixa. Aí o Senhor disse: eu quero que a arca seja feita de madeira de acácia. Não só a arca, mas eu quero que o tabernáculo todo seja feito de madeira de acácia. Aí talvez você está perguntando: pastor, a madeira de acácia não era boa mesmo, porque o Senhor acabou de ler Êxodo capítulo 25, do versículo 10 em diante, e o texto fala que toda a madeira, ela foi revestida de ouro. Então quem olhava de fora, parecia que a arca era toda de ouro. Mas a arca não era de ouro, ela era de madeira de acácia, que os artesãos não gostavam de trabalhar. A Bíblia fala que a única coisa na arca que não era de madeira era o tampão. O Senhor disse para Moisés: olha, diga para os homens que eu vou levantar, e a gente vai ler esse versículo daqui a pouco. Manda os homens que eu vou levantar, o meu espírito de sabedoria vai tomar conta desses homens, e eles vão saber como construir a arca e fazer exatamente um protótipo da arca que existe no céu. E o Senhor disse: o tampão da arca não vai ser de madeira, o tampão da arca vai ser de ouro maciço, vai ser de ouro puro. E sobre a arca vai ter 2 querubins. Então o tampão e os 2 querubins são uma peça só, porque os 2 querubins estariam assim, ó, um de frente para o outro, com as suas asas, um de frente para o outro. E Deus disse para Moisés: a minha presença
ela vai se manifestar no meio desses querubins. Pastor, eu ainda não entendi que o meu amor queime, que o meu coração queime de amor por ti. Meu irmão, você ainda não entendeu que a madeira de acácia sou eu e você? Você ainda não entendeu que a madeira de acácia sou eu e você? Duro, resistente, ninguém quis. Naramashuri lebaraia. Sai de dentro da madeira uma borracha que para nada serve. Isso fala de toda a sujeira que existe dentro de nós. E essa madeira é difícil para ser lixada. O Senhor disse através do profeta: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. O Senhor disse para o profeta: quer eles ouçam ou quer eles deixem de ouvir, fale, porque eles são casa rebelde. E do que isso prova? Que essa madeira de acácia, que sou eu, mas é você também, é duro, é resistente. Mas Deus escolheu. Você precisa se abrir para amar o Senhor. Porque eu e você recebemos uma salvação que não merecemos. Nós recebemos uma oportunidade que não merecemos. A arca era símbolo da presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus tabernaculou entre nós. Nós continuamos sendo madeira de acácia, mas a glória de Deus nos envolveu. O ouro que reveste a madeira de acácia representa essa presença que nos envolveu e nos embelezou. Você é o que você é. Você faz o que você faz. Não é porque você é porque você tem quem é. Aleluia! Glória a Deus. Habita em você o poder dos poderes. Aleluia! Se você se dá conta dessa dimensão espiritual, meu irmão, você vai ser muito mais apaixonado pelo Senhor. Glória a Deus! Porque ninguém queria a gente. É verdade. E muitas pessoas continuam não querendo a gente. Ou por onde você passa, você arrasta amores. Ah, pastor, não me leva mal, não. Comigo é diferente. Aonde eu passo, todo mundo me ama. Aonde eu passo, todo mundo me ama. Aleluia! Então você não é, meu irmão, do planeta Terra. Você é de um outro planeta. Jesus não morreu por você. Jesus não morreu por você. A Bíblia diz que a madeira de acácia, além de ser dura, ela era torta. Toda torta. A madeira de acácia, seus galhos eram todos tortos. Por que os artesãos escolhiam outras madeiras? Porque eram mais fáceis, Alex, de trabalhar com elas. Mas o Senhor escolheu a pior madeira, meu irmão, para fazer a gente entender quem nós somos de verdade. Se tem um versículo que mexe muito comigo, e minhas ovelhas que são atentas no que eu falo vai lembrar. Se tem um versículo que mexe muito comigo, meu irmão, e enquanto eu viver essa terra, esse versículo vai me impactar. Toda a Bíblia me impacta, mas tem um versículo que fala muito sobre mim. E o versículo é quando Paulo faz aquela declaração: pastor, Senhor, o teu amor me constrange. Quanto mais eu me dou conta do quanto Deus me ama, eu percebo como Deus é fantástico. Porque a gente não consegue ser amado por todo mundo, mas o grandão nos ama.
tem alegria maior, meu irmão. E o interessante que eu estava pensando, a mensagem é curta. O interessante que eu estava pensando que a arca era um baú e o tampão da arca era todo de ouro. Aí eu comecei a pensar quando eu estava estudando, relembrando algumas coisas. O que esse tampão todo de ouro representa? Aí eu vou lá para o texto das cartas paulinas, que diz a Bíblia que a igreja, ela é composta pelos membros de um corpo, do corpo. Nós somos membros de um corpo, que é a igreja. E quem é o cabeça? Cristo. Então o tampão da arca, Suzana, representa quem? O Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, que é, meu irmão, sem mistura, que é puro na sua essência. Pastor, se o tampão representa o próprio Deus, o que representa os querubins? Olha como é que os querubins estão. E a presença se manifesta entre os querubins. Então os querubins falam de reverência. Aleluia. Os querubins falam de reverência. Então, diante dessa supremacia, diante dessa magnitude, nós precisamos reverenciar a presença. E se você tem a presença, abre a sua boca, se expresse nessa noite. Pega esse teclado aqui, tangedor. Nebi levarás te como nábia. E levanchore biararaio. Nós vamos orar para que essa presença nos inunde. No livro de Êxodo, capítulo 31, diz assim. Bem suave, profeta. Isso aí, na conexão. Êxodo capítulo 31 diz assim. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e ciência em tudo, em todo labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Como o Espírito de Deus encheu Bezaleel e encheu a Oliabe, o Espírito do Senhor está enchendo você, porque você é uma madeira de acácia, mas uma madeira de acácia já trabalhada, mas existe lá fora muita madeira de acácia, meu irmão, completamente torta, e você está aí, meu Deus, pastor, e é muito difícil. Cuidar de gente é muito difícil. Liderar departamento, que perturbação. Meu Deus, essa gente não quer nada com nada. Como o Senhor não desistiu de você, encheu você de graça, você agora está sendo cheio do Espírito Santo para cuidar destes. Que alguém disse: se eu estivesse no teu lugar eu desistiria. Se eu estivesse nesse lugar, eu nunca mais iria até essa casa. Se eu estivesse no seu lugar, eu virei as costas para esse ingrato. Mas a palavra diz:
Eu chamei você, enchi você, e eu te dei sabedoria para executar os meus projetos, para executar os meus trabalhos, com pedra, com madeira. O Senhor chegou para Moisés e diz: Moisés, eu quero confirmar o sacerdócio. Eu quero confirmar o sacerdócio na vida de uma tribo. Olha como é que tudo gira em torno do tabernáculo. Aleluia! Números capítulo 17. Não vou ler todos os versículos, né? É bem longo. Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna, ou seja, cada tribo. Versículo 3. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, ou seja, 12 varas, e em cada vara estará o nome de um representante de uma tribo. Então da tribo de Levi, Arão seria o representante. Então estava lá escrito na vara X, tribo de Levi, Arão. E assim se deu com as outras tribos. Versículo 5. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuravam contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo a casa dos seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. Versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, aonde estava a arca, e eis que a vara de Arão floresceu. Então estava lá a tenda, estava lá o tabernáculo, aleluia. E o Senhor disse para Moisés: coloca a vara lá dentro, aonde fica a minha presença, na Arábia. No dia seguinte vai lá, e a vara que florescer é aquele que eu estou chamando para o ministério sacerdotal. Quando a presença de Deus nos invade, a presença de Deus nos leva a frutificar. Então se você diz ter a presença, e você não rompe, e você não flui, e você não desata, e você não prospera espiritualmente, você está faltoso da presença. Pastor, para que a presença se faça presente na minha vida, o que é preciso? Um altar. Pastor, o que é o altar? O seu coração. Para que a presença se faça presente, a presença precisa de um altar, um coração. Legal, pastor, o meu coração bate, mas cadê a presença? Calma aí. Esse altar, ele não pode estar vazio. Pastor, para a presença se manifestar, eu preciso do altar. E eu preciso de mais o que? Holocausto. Para que a presença se manifeste, o altar precisa de holocausto. Pastor, o que é holocausto? É aquilo que vai brotar desse coração em adoração ao Senhor. Está brotando em você jejum, isso é o holocausto. Está brotando em você vontade de trabalhar na obra,
Isso é o holocausto. Está brotando dentro de você a vontade de abrir mão do adultério, de abrir mão da imoralidade. Isso é o holocausto. Pastor, eu tenho altar. Eu tenho holocausto. Mas aí eu ainda não tenho a presença. O que está faltando para ver a presença? Diz a Bíblia aqui, Jeremias estava no cárcere. Jeremias estava no cárcere, vivenciando uma represária. E ele estava certo que ele deveria desistir. Ele estava certo que ele deveria abrir mão de tudo. Mas o Senhor gerou um clamor no coração dele. Jeremias 33:3. Sabe qual é o contexto desse texto? A prisão de Jeremias. O contexto desse texto é a prisão de Jeremias. E o Senhor gera um clamor. Ali Jeremias não está mandando o povo orar. O Espírito está mandando ele orar. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, você precisa de um altar, o teu coração. Você precisa de um holocausto, a sua fé. E você precisa clamar. Porque Elias percebeu a importância da presença naquela cidade. Porque o que tinha naquela cidade era uma nebulosidade espiritual. Os céus estavam de bronze e os demônios estavam curtindo. Porque Jezabel era uma sacerdotisa do diabo, meu irmão. E ela tinha 400 profetas que adoravam a Baal, 450 profetas que adoravam a Sera. Se eu não estiver equivocado, eu sei que era mais de 800 profetas, invocando o inferno. Sabe por que você precisa da presença, Silvio? Porque esse mundo está debaixo de uma influência de trevas. Eu não estou falando, Rafaela, de uma presença que te faz pular, faz cantar corinho de fogo, faz adorar, e você não tem nenhuma autoridade, meu irmão. Você passa na rua, o diabo zomba de você. Eu estou falando de uma autoridade que faz você ser um embaixador. Aonde você está, você representa o reino. E aonde você está, você é conexão com a presença. E a sua presença naquele trabalho atrai a presença. Mais uns minutinhos. Elias preparou o altar, preparou o holocausto. E o que ele fez? Clamou. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E o que aconteceu? A presença desceu. Chegou logo de pé em nome de Jesus. Pastor, está faltando aí um detalhe. Você falou que meu coração é um altar e o meu coração precisa queimar de amor pelo Senhor. O Senhor falou que a arca fala da presença, dessa presença que habita em mim, que sou duro, sou resistente, sou cheio de defeitos, mas sou revestido em ouro. Mas você se esqueceu de um detalhe: o que Deus falou que deveria ser guardado dentro da arca. Depois que a arca foi aprontada,
Deus falou para Moisés: essa arca representa a minha presença, mas dentro dessa arca coloque as tábuas da lei dentro da arca. Coloca dentro da arca a vara de Arão que floresceu e deu amêndoas. Porque a vara de Arão não apenas floresceu, ela frutificou. Tem gente que floresce porque ele não tem uma bênção, né? Mas não frutifica. Ela floresce e ela tem uma palavra maneira e ela canta legal, mas ela não frutifica, porque o fruto é resultado de uma constância. Eu tenho lá em casa, no quintal lá da igreja, ou melhor, eu tenho um pé de acerola, e às vezes a flor aparece e cai. Nem sempre a florzinha dá luz a uma acerola. Às vezes fica caído lá, cheio de flores. Então não adianta florescer. Eu sou crente. Eu estou 10 anos na Anatote. Eu sou diácono. Você precisa dar fruto. Então dentro da arca tinha a tábua do testemunho, tinha a vara de Arão que floresceu e deu fruto, e tinha um vaso com maná dentro dele. Para a gente fechar, o que representa as tábuas da lei? Se você quer a presença na sua vida, você precisa guardar a palavra no seu coração. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O vaso de maná não representa apenas providência, mas representa obediência. Porque o povo não queria comer aquele maná. Eles queriam outro tipo de alimento. Mas Deus fez eles entender que para eles chegarem na terra de Canaã e viver a abastância, eles precisariam aprender a obedecer naquele período de deserto. Sabe por quê? Existem pessoas que não vão experimentar o novo de Deus porque elas não guardam a palavra no seu coração e elas não obedecem os comandos do Senhor. No fundo, elas fazem o que elas querem. E para fechar, eu vou orar. A Bíblia fala que a vara de Arão floresceu e deu fruto. Deus levantou Arão para ser o quê? Um sacerdote. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Apocalipse, o Senhor diz que nós somos sacerdócio real. Então o que é um sacerdote? É alguém que ministra a presença. Você precisa ter a presença para se encher, mulher de Deus. E você precisa ter a presença para ministrar a outra. Vamos nos encher da presença? Feche os seus olhos. Adore o Senhor. Adore o Senhor nessa noite. Eu não sei se você de verdade dá importância para a presença. Mas se você quer mais a presença, se rasgue nesta noite. Senhor, aumenta o fogo. Tua presença aumente. Aumenta o fogo, Senhor. Você que está aí fora, clame ao Senhor. Não terei da tua fumaça de Nós precisamos. eu entrarei no
E quem